Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Arthur e bem-vindos ao canal Professores. Hoje é um lindo dia para estudar matemática, não é mesmo? Gente, vamos resolver uma questão que é bem especial para mim, porque em 2020, como vocês já sabem, eu gabaritei matemática no Enem, certo? E quando eu estava revisando as questões, essa aqui foi a única que eu mudei a alternativa. E, felizmente, mudei para a alternativa certa e aí consegui gabaritar. Então, vou explicar para vocês como resolver do método tradicional e também o que me fez mudar de alternativa. O que eu percebi que me fez perceber. O que eu percebi que me fez perceber. Bom, o que eu percebi na questão que me fez mudar de alternativa. Tá bom? Então, vamos lá. Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do personagem, Tom Marvolo Riddle, gerou a frase I am Lord Voldemort. Então assim, eu não entendo nada de Harry Potter, mas daí eu fiquei pensando como é que isso seria em português, se eles fizeram alguma tradução. Aí eu fui pesquisar e realmente isso acontece. Então, na dublagem em português, o nome desse carinha aí não é Tom Marvolo Riddle, ele é Tom Servolo Riddle. Porque daí o anagrama fica ex-Lord Voldemort. Aí um anagrama em português. Eu achei isso bem interessante. Pelo visto, o nome dele muda para cada língua que é dublado os filmes, os livros, ou traduzido os filmes. Achei isso bem interessante. Eu não sei se eles usam assim nos filmes, na dublagem, se eles falam Servolo mesmo, se falam ex-Lord Voldemort. Eu encontrei isso na internet, eu não sei se é verdade. Os fãs de Harry Potter aí podem me confirmar nos comentários. Tá bom, então vamos continuar. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Então aqui a gente tem duas coisas, né? A gente tem que pegar essa frase aqui, que é o I am Potter, que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. E ainda tem essa restrição, de tal forma que as vogais e as consoantes aparecessem sempre intercaladas, certo? E sem considerar o espaçamento, assim, que nem aconteceu aqui, né? Esse M veio pra cá, e esse A, e esse I também foi pra lá, então sem se importar com o espaço, certo? Se fossem 9 letras aleatórias, sem se repetir, tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, se fossem essas 9 letras aqui, a resposta para esse anagrama aqui seria 9 fatorial, certo? Sem considerar esse negócio das vogais e consoantes. Por quê? O ordenamento de 9 itens, sem considerar que alguns deles são iguais, sem nada de especial. O ordenamento de 9 itens anda por 9 fatorial. Lembrando que é o fatorial, né? É multiplicar esse número até chegar ao 1, certo? Até chegar ao 1. Então a resposta para isso seria 9 fatorial. Só que claramente tem essa restrição aqui em azul, então não pode ser essa resposta, né? Bom, beleza. Então o ordenamento de 9 letras, assim, puro e simplesmente, é 9 fatorial. O que acontece se a gente tem letras repetidas? O que acontece se a gente tem letras repetidas? Por exemplo, vou pegar aquele mesmo negócio, só que agora eu vou colocar 3 As. Não, 4 As. E o resto eu vou encher de letras até dar 9 de novo. Vamos ver aqui. Pronto, tenho 9 letras agora. 9 letras. 9 letras, mas eu tenho 4 letras iguais. 4 letras iguais. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que eliminar essas permutações que vão acontecer entre um A e outro, porque o 9 fatorial, ele vai brincar com esses As aqui. Ele vai ficar trocando ele de lugar e contando. Só que não faz sentido a gente trocar um A por um A, né? Para o fatorial, o simples, todas as letras são diferentes, todas são únicas, né? A gente que tem que dizer para ele que tem letras iguais, porque ele não sabe quem são as letras. Então, as permutações desse conjunto aqui seria 9 fatorial dividido por 4 fatorial, certo? A gente está, isso aqui, né, esse negocinho aqui, a gente está removendo as permutações inúteis. Ou permutações não, mas permutações indiferentes ou equivalentes, certo? Permutações que não mudam. Então a gente está dividindo por 4 fatorial justamente para eliminar as permutações entre o A, e o A com o A, e esse A com esse A, e esse A com esse A, certo? Então a gente vai ter que fazer isso aqui na alternativa porque tem 2 T's aqui, né? Por isso que eu falei disso, né? Senão eu não estaria falando disso. Porque tem 2 T's aqui, a gente vai ter que levar isso em consideração. De resto não tem letras repetidas, certo? Então tá. Vamos agora que vocês já sabem disso. Vamos fazer aqui o negocinho. Então, vamos ver. As vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Então, uma boa maneira de resolver questões de análise combinatória é fazendo caixinhas. Eu adoro fazer caixinhas, eu acho que são muito úteis. Então, vamos fazer aqui 8, 9 caixinhas.
certo? Como a gente tem aqui 5 consoantes e 4 vogais, claramente as consoantes têm que começar, né? Então, vamos colocar aqui. Então aqui tem que ser consoante, 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 consoante. Aqui tem que ser vogal, vogal, vogal. E aqui tem que ser vogal, vogal, vogal e vogal, certo? Para essa consoante aqui, quantas opções a gente tem? 5. Eu posso pegar o M, o P, o T ou o R, certo? Então aqui eu tenho 5 opções. Para essa consoante aqui, eu tenho 4. Para essa, tenho 3. Para essa, tenho 2. Para essa, eu tenho 1. A mesma lógica para as vogais. Para essa opção aqui, eu tenho 4, né? Posso colocar o I, posso colocar o A, posso colocar o O, posso colocar o E. Então eu tenho 4 opções para essa vogal. E para essa vogal aqui, eu tenho 3, porque uma eu já usei aqui, né? Então aqui que eu teria o AM, A, O, E, né? Aqui eu teria o M, A, O, por exemplo. Se eu já usei o E, né? Aqui eu não posso usar o E de novo. Agora aqui eu escolhi uma, então agora eu só tenho 2 para escolher. Aí, e assim por diante. Então 4, 3, 2, 1. Agora, olha só o que aconteceu. Vocês estão vendo aqui que em laranja, né? A gente tem o 5 fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então em laranja a gente tem o 5 fatorial. E em rosa a gente tem o 4 fatorial. Ah, Soro, por que te apareceu os fatorial aí? Por que tá multiplicando? Sempre entre uma escolha e outra, tu vai multiplicar as possibilidades. Então, sempre que tu fizer caixinhas, tu tem que multiplicar de uma caixinha para outra. Então, a gente vai estar multiplicando tudo isso. 5 vezes 4 vezes 4, vezes 3 vezes 3, vezes 2 vezes 2, vezes 1 vezes 1. Certo? Então, isso é o 5 fatorial vezes o 4 fatorial. Beleza? E agora, né, a única coisa que falta a gente fazer é a gente cuidar daqueles 2 t's ali, que a gente não fez isso, né? A gente não se preocupou com os 2 t's. E agora é só fazer o que a gente aprendeu antes, que é dividir pelas permutações indiferentes, pelas permutações inúteis. Quais são as permutações inúteis? É a do t com o t, ou seja, 2 fatorial, já que são 2 t's. Então, essa é a resposta gabarito letra E. Certo? Essa aqui é a resolução tradicional da questão, aqui usando também, eu não falei isso, mas é isso que a gente está usando, o princípio fundamental da contagem, né? Multiplicando aqui as opções entre uma caixinha e outra. Certo? Então foi basicamente montar as caixinhas, colocar um número de opções para cada caixinha, né, um número de possibilidades, e depois multiplicar tudo pelo princípio fundamental da contagem, e isso dá isso aqui, e aí dividimos por 2, tirando as permutações indiferentes, as inúteis, que são o t com o t. Certo? Então tá, essa é a maneira tradicional de resolver essa questão aqui. Agora eu quero mostrar para vocês uma resolução alternativa, que foi porque eu pensei em mudar a minha resposta. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que toda alternativa no Enem tem um motivo de estar ali, certo? Sei lá, 80%, 90% das questões, toda alternativa tem um motivo de estar ali. Então, as alternativas não são aleatórias, elas são pensadas, certo? Elas são cada uma é pensada do tipo, se o participante esqueceu de dividir por 2, se o participante esqueceu que isso é isso, se o participante trocou um sinal de menos no meio do cálculo, coisas assim. Então, é sempre legal tu checar as alternativas para ver se o teu raciocínio faz sentido, se tu não tá esquecendo de alguma coisa, que nem eu fiz. Então o que eu tinha feito? Eu tinha pensado no negócio das consoantes e vogais e eu tinha chegado nessa resposta aqui. 5 fatorial vezes 4 fatorial. Eu tinha esquecido dos 2 t's. Eu não tinha me ligado nos 2 t's. E aí eu fiz isso aqui e eu marquei letra B e segui adiante. Na hora que eu fui revisar essa questão, eu fui olhar as alternativas. Por quê? Porque eu já sei que todas as alternativas têm um motivo. Então, qual é que é o motivo de cada uma dessas alternativas aqui? Vamos ver. Essa alternativa aqui é se você ignorar a alternância consoante-vogal. Consoante-vogal, né? E ignorar os 2 t's. Ignorar os 2 t's, certo? Se tu ignorar esse negócio do azul das consoantes parecerem sempre intercaladas e ignorar que tem 2 t's iguais, dá 9 fatorial. Ou seja, é a permutação de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Né? A permutação disso dá 9 fatorial. A permutação mais simples que eu expliquei no início do vídeo. Essa alternativa aqui que eu estava marcando, ela tá, beleza, ela tem alternância consoante-vogal, mas ela ignora os 2 t's. Claro, eu não sabia isso na hora, né? Mas eu estou explicando aqui para vocês. Aí, beleza, essas duas aqui, elas fizeram sentido para mim, né? Essa aqui é errada, essa aqui é a certa. E aí eu olhei aqui embaixo, tinha um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Aí eu pensei, tá, por que o Enem tá colocando um 2 em 3 alternativas? Será que tem alguma coisa com um 2 que eu tô esquecendo? Ou que seja errada e que eu não tô percebendo, porque eu não vi nenhum 2 no meio da questão. E aí tá, eu fiquei pensando nesse 2 aqui, aí eu fui ler de novo a questão, e aí eu vi os 2 t's
Por isso que tem o 2. Então eu que estava errado, né? Então tá. Essa aqui é fazendo certo a ignorância consoante vogal. A ignorância. Fazendo certo a alternância consoante vogal, né? Que dá 4 fatorial, 5 fatorial. Mas é fazendo errado isso aqui, né? Fazendo errado. Né? Ou seja, a pessoa multiplicou em vez de dividir. Certo? Porque o certo com permutações... Vou escrever aqui. O certo com permutações indesejadas, aquelas que tu não quer, as indiferentes, é dividir e não multiplicar. Certo? Então essa aqui está errada por causa disso. Essa aqui, ela ignora a alternância consoante vogal. Ignora a alternância consoante vogal. Ou seja, ela não faz as caixinhas que a gente fez, pensa em consoante e vogal separadamente. Ela pensou em todas as letras juntas, né? Sem ter a alternância. Essa aqui também ignora consoante e vogal, mas ela faz certo os dois T's. Certo? Porque ela dividiu por 2. E aí, essa aqui que é a resposta certa. Ela fez a alternância consoante e vogal, por isso 4 fatorial, 5 fatorial, e ela fez certo a retirar a permutação dos dois T's, dividindo por 2. Então, essa é a alternativa correta. Então, vocês estão vendo como as alternativas têm motivo, né? Todas as alternativas aqui foram pensadas, certo? Todas elas têm esses motivos que eu escrevi aí na tela. Beleza? Então, foi isso que me fez pensar em mudar a alternativa, porque eu vi aquele 2, que tinha bastante, em 3 alternativas, e eu parei para pensar por que ele estava ali, e eu percebi que eu estava errado. Certo? Então é isso para essa questão, gente. Bons estudos para vocês. Só com a dúvida, comentem aí embaixo. Fãs de Harry Potter, me avisem aí se o nome do cara é Servolo ou Marvolo, sei lá, não sei. E qualquer dúvida, mandem nos comentários. Acho que eu já falei isso, mas enfim. Um beijão para vocês, bons estudos e tchau.